8, Apocalipse, o primeiro capítulo, versículos 4 a 8. Nós temos esse texto como base para a nossa meditação nesta manhã. Assim está escrito: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra, esta é a tua igreja, estes são aqueles a quem tu ordenaste que a tua palavra chegue aos seus ouvidos. Como pregador, ó Pai, sei da minha limitação e da minha dependência, por isso clamo a ti neste momento que venha ao meu socorro e venha ao nosso socorro, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o tema a supremacia de Jesus Cristo na história. A supremacia de Jesus Cristo na história. Vivemos uma crise intensificada na área da saúde. Isto causa, sem sombra de dúvidas, grande medo em todo ser humano. Lógico, até porque não é uma coisa localizada, é algo bem extensivo ao mundo todo. E todos sofrem por não saber o que está acontecendo na realidade, porque junto com a crise da saúde, também temos uma crise política. E aí nós vivemos um grande agravamento do relacionamento daqueles que deveriam cuidar do seu povo, que acabam cuidando de si próprios. E temos aí também uma crise na justiça, quando a injustiça está sendo colocada no lugar da justiça. E isso vai trazendo ao nosso coração um certo temor diante das circunstâncias, e a insegurança pode tomar conta da nossa vida. Às vezes, os nossos juízes supremos, eles usam a Constituição para libertar um criminoso, e depois passam sobre a Constituição para fazer com que, dando autoridade aos governadores e prefeitos para proibirem o culto presencial. Então, para eles usam a Constituição, para outros, eles ignoram a Constituição. E isso tem acontecido de forma muito comum no meio não só do Supremo, mas no meio de todos os outros que têm autoridade. E isso vai chegando numa corrupção do próprio ser humano, quando nós somos terrivelmente, diariamente, cometemos injustiças. E isso vai trazendo no coração da gente uma insegurança muito grande. O livro de Apocalipse ele foi escrito com o tema confortador. O tema do Apocalipse é apontar para a vitória do Cristo glorificado, levando e conduzindo a sua igreja, a igreja de Cristo, para o céu. João não só vê e narra todos os acontecimentos desde Cristo, no seu nascimento, morte e ressurreição, até o seu retorno, mas também narra o que ele vê lá no céu, na eternidade, que é a igreja já salva, já garantida, inclusive vencedora sobre a grande tribulação. E diante disto, ele faz uma saudação bastante peculiar.
Interessante porque no versículo 4, nessa saudação, ele usa a Trindade. E ele fala da parte daquele que é. E então, retratando aí Êxodo 3:14, eu sou o que sou. Então, em nome e da parte do Deus Pai, em nome dos 7 Espíritos, ou seja, do Espírito Santo na sua plenitude, das suas funções, e da parte de Jesus Cristo, que é o Deus Filho. E agora o restante, versículo 5 até o versículo 8, nós temos a exaltação gloriosa de Jesus. E é isso que eu quero expor neste momento com vocês, a riqueza desse texto, e oro ao Senhor para que me dê a bênção de transmitir aquilo com fidelidade que está no texto, mas também que o Espírito Santo não só me dê a bênção de transmitir isto, mas que também aplique não só ao coração de todos aqueles que estão me ouvindo agora, mas também ao meu coração. Para exaltar a glória de Deus e a supremacia, o governo soberano de Deus, então nós vemos algumas lições importantes desse texto que eu quero destacar a partir do versículo 5. A primeira lição é que Jesus é a revelação plena do plano redentivo de Deus para o seu povo. Ele vai dizer no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, a fiel testemunha. Nós temos aqui 2 sentidos para esta fiel testemunha. Primeiro, no contexto do esclarecimento, da revelação do mistério da salvação. E isso é muito comum você olhar e observar, por exemplo, na primeira epístola de Pedro, no primeiro capítulo, você encontra nos versículos 10 ao 12, o seguinte relatado: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. O mistério da salvação, ele é incompreensível se o Espírito Santo não revelar. E o Senhor Jesus veio para tornar claro, para tornar este evangelho, este mistério conhecido. Olha só o que temos em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. Paulo está dizendo, e aqui no versículo 9, ele vai citar Isaías 64:4, mas assim está escrito: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Então, se é mistério, estava oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E agora então ele cita Isaías 64:4, dizendo: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora preste atenção no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Algumas pessoas têm citado este versículo de Isaías 64:4 e repetido aqui em 1 Coríntios 2:9 como algo que ainda vai acontecer, mas segundo Paulo já aconteceu. Ele vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, os mistérios então que Deus tem programado. Mas no versículo 10 ele diz assim: mas Deus nos revelou.
Então Jesus é a revelação, é a manifestação desse plano jubiloso da salvação. Mas não é somente uma questão de ser testemunha no sentido de revelar o plano, mas também de ser fiel no cumprimento. Então ele foi revelando, sendo testemunha, sendo fiel em cada detalhe do plano. Se você olhar Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, você encontra a tentação de Jesus. E lá, depois de Jesus ter sido batizado, o Espírito Santo o levou ao deserto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então entra agora a ação de Satanás, tentando em todas as áreas da vida, falando a respeito do pão, do material, falando a respeito da experiência religiosa e falando a respeito de todos os prazeres deste mundo. E Jesus ali disse que devemos adorar somente a Deus e refutou com a palavra de Deus. Nós temos também em Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 15, a seguinte expressão: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, o nosso sumo sacerdote foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O que o autor aos Hebreus está dizendo, que Jesus é o sumo sacerdote por excelência, e que ele foi tentado em todas as áreas possíveis ao homem, mas ele se manteve fiel e não pecou contra Deus. Nós temos também na primeira epístola de Pedro, o capítulo 2, os versículos 1 de Pedro 2, os versículos, o 1 de Pedro 1, 10 a 12, não 2, mas 1, 10 a 12, que vai dizer a respeito daquilo que o Senhor realizou na nossa vida. Perdão, já foi lido, mas é 2 mesmo. 1 de Pedro 2, 21 a 24, diz assim: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Esta é a palavra de Pedro, indicando que o Senhor cumpriu cabalmente cada detalhe do plano da redenção, e é por isso que ele chega no final, na consumação da sua crucificação, na hora da morte, ele diz: está consumado. Jesus é a revelação plena do plano redentivo, ele é a testemunha. Essa é a primeira lição. A segunda lição: Jesus é a autoridade máxima na ressurreição. Diz o texto que ele, versículo 5 do Apocalipse 1, que ele é o primogênito dos mortos, e tem 2 sentidos muito importantes aqui também que eu preciso destacar. O primeiro, que ele, sendo o primogênito, significa que ele é o primeiro ressuscitado de uma vez para sempre. Não significa que foi o primeiro a ser ressuscitado, porque ele mesmo ressuscitou, o que a Damares leu aqui na parte introdutória, falando a respeito do filho da viúva que foi ressuscitado. Ele também ressuscitou Lázaro, mas aqui quer dizer aquele que é ressuscitado de uma vez para sempre, para não morrer mais. Então ele é, no primeiro sentido, aquele que é o primeiro ressuscitado de uma vez para sempre. Mas no segundo sentido, ele é a autoridade máxima, soberana, ele tem a primazia e tem o domínio sobre a morte.
Então, como primogênito, ele carrega a autoridade de um primogênito estabelecido no Antigo Testamento, o direito soberano. E quando nós pensamos nessa questão da ressurreição de Jesus, isso conforta o coração dos filhos de Deus, porque em meio à crise da saúde, tantas pessoas que nós conhecemos ou que não conhecemos, que estão tendo suas vidas ceifadas, ou pessoas próximas a nós, ou até mesmo familiares, diante das mais variadas circunstâncias de enfermidades, nós temos um conforto, nós temos um consolo. O nosso consolo é que o Senhor, esse Senhor maravilhoso, glorioso, Senhor da igreja, Ele tem a autoridade, a primazia na ressurreição de uma vez para sempre. Olha só o que você como crente pode pensar. Por favor, se você tem sofrido, deixa eu me voltar agora para você que está em casa. Se você tem sofrido, se tem doído seu coração por um ente querido que partiu, que já foi levado para os braços do Pai, se você tem sofrido o luto, isso é normal, isso é comum, o choro é comum, mas há uma palavra de consolo, de conforto para o seu coração, para que todo aquele que morre no Senhor, aquele que partiu no Senhor, para a nossa vida que estamos em Cristo, nós que vivemos em Cristo, regenerados por Cristo Jesus, a morte na nossa vida só é mais uma etapa a ser cumprida. Por mais que doa, por mais que nós choremos, a morte na vida do cristão é só mais uma etapa, porque a nossa vitória está garantida. Olha só o que Paulo escreve na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, lá no final, o final do versículo 54, o 55, o 56 e o 57, ele diz assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas olha o versículo 57: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou. Ele sim é a autoridade, Ele sim é a primazia, Ele é o Senhor da ressurreição. A terceira lição nesse texto que muito nos conforta é que Jesus governa sobre os governantes da terra. Olha o que ele diz ainda no versículo 5, quando ele informa: Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. E eu quero nesse momento chamá-lo para a relevância disso para a igreja brasileira na atualidade. Nós passamos um longo tempo, a igreja ainda não sabe o que é uma perseguição. A igreja nunca viveu aquilo, na nossa geração, melhor dizendo, nós não vivemos uma perseguição. No passado, muitos morreram, muitos profetas, os apóstolos, servos do Senhor, a igreja primitiva. Depois, na história, muitos morreram, e hoje ainda muitos morrem, como disse o nosso amado irmão, reverendo André, na sua defesa da igreja, diante do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que a igreja nunca se levantará para matar alguém, para atacar alguém, mas ela está disposta a morrer por Jesus Cristo. Isto é real, isto é verdadeiro. Então é relevante para a nossa vida pensar nisso, porque assim como em outros locais acontecem, chegará o dia que isso também chegará a nós. E nós precisamos entender isso, porque segundo o que está aqui logo à frente do Apocalipse, do capítulo 4, versículo 2, há um trono no céu. Esse trono no céu governa todas as ações da terra. Nada que está na terra acontecendo foge ao controle do Todo-Poderoso. E aí então eu posso afirmar: Ele governa todos os governantes, Ele preside a todos os presidentes, Ele impera sobre todos os imperadores e reina sobre todos os reis. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei soberano. Olha só o que o sábio rei Salomão disse no capítulo 21 de Provérbios, no versículo 1
Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. A versão King James atualizada ainda fala como rios caudalosos, ou seja, por mais que se levantem aqueles que reinam pensando que tem algum poder em si mesmo, mas não tem. É o Senhor que inclina, é o Senhor que leva, é o Senhor que reina. Jesus é o governo e governa sobre todos os governantes da terra. Descansa o seu coração. E eu quero hoje trazer uma palavra para todas as autoridades brasileiras, com todo o temor, com todo o respeito, mas como um profeta do Senhor, eu tenho que transmitir isso a todas as autoridades. Citarei algumas aqui, embora quero englobar todas as autoridades, inclusive as eclesiásticas. Mas eu quero dizer aos nossos vereadores, aos nossos prefeitos, aos deputados estaduais, os governadores, o Ministério Público Estadual, os deputados federais, os senadores, o presidente da República com toda a sua equipe, o Ministério Público Federal, o Judiciário nas suas mais extensas áreas e principalmente o Supremo Tribunal Federal. Todos, sem exceção, estão sob o domínio de Jesus Cristo, Senhor do universo, o Rei do universo. E eles terão que dar conta, eles terão que apresentar-se diante do Senhor. Quer ver uma coisa para provar isso? Vamos para Daniel, no capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21. Assim, quando Daniel está ali interpretando o sonho de Nabucodonosor, no versículo 20, capítulo 2, versículo 20, ele diz o seguinte: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Prestem atenção: remove reis e estabelece reis. Se tem alguém hoje com autoridade, seja no Supremo Tribunal Federal ou até a outra autoridade que não aparece tanto, se está lá, só está lá porque o Senhor colocou, porque Ele estabelece reis, Ele remove reis. Então isso chama a atenção para aqueles que estão vivendo e zombando do Senhor. Só estão lá porque o Senhor quer, e sairão de lá quando o Senhor quiser, porque o Senhor Jesus reina sobre todos os reinos da terra. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, nós encontramos o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Alguém só é eleito para um cargo ou passa num concurso determinado cargo de autoridade só quando o Senhor estabelece. Ele receberá um fechamento de porta. Se for uma autoridade política, receberá talvez um impeachment ou não, só se o Senhor quiser e quando o Senhor quiser. Nós temos impeachments protocolados contra governadores, nós temos impeachments protocolados contra o presidente da República, nós temos impeachments protocolados contra ministro do Supremo, e isso só acontecerá se o Senhor quiser, porque Ele põe quem Ele quer e Ele tira quem Ele quer. Então eu peço às autoridades: não fiquem prepotentes, não achem que vocês estão aí porque vocês merecem, porque têm habilidade suficiente. Só estão aí porque o Senhor os colocou. Toda a autoridade, inclusive a eclesiástica, também só está dentro do propósito do nosso Deus. O Senhor reina sobre todas as coisas. Em quarto lugar, ou quarta lição, Jesus é este que é soberano sobre todas as coisas. Ele nos ama. Aleluia! Jesus nos ama. Aquele que nos ama. Aquele que nos ama. E este amor tem um benefício, ou tem benefícios específicos e especiais para a nossa vida. Acompanhe comigo no texto. Em primeiro lugar, este benefício, o primeiro benefício é a libertação e a purificação dos nossos pecados. Ele vai dizer: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados.
Significa que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, na sua morte, Ele quebrou as correntes, as algemas que nos prendiam à escravidão do pecado. Ele nos libertou, mas nós temos também uma ideia de purificação. A versão King James, a mais antiga, ela usa a expressão "e nos lavou dos nossos pecados". Isso me faz lembrar de João, o apóstolo, quando ele disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas há um outro benefício aqui também, junto com a libertação do pecado e a purificação, é que Ele também nos fez reino e sacerdotes. Duas coisas importantes para a questão do reino. Primeiro, a igreja é um povo que conscientemente e com grande alegria se submete ao reinado de Jesus, o Supremo Rei. Porque o reinado de Jesus é perfeito, é maravilhoso, diferentemente das nossas autoridades. Quando em pleno momento de crise, enquanto todos estão aí com dificuldades financeiras, são capazes de aumentar os seus benefícios, como ultimamente aconteceu no próprio Congresso Nacional. Quando as pessoas são capazes de encher as suas casas de comidas das mais caras e vindo até do exterior, enquanto manda que você pare de trabalhar e você passando fome, diferentemente daquilo que nós, e eu não estou falando só deles, nós às vezes fazemos, guardamos a nossa despensa e não ligamos para aquele que está próximo de nós passando necessidade. Este reino é um reino diferente, este governo é um governo diferente, é um governo que nos ama, mas não ama no sentido de todas as pessoas para esse plano, mas Ele ama os seus eleitos, porque Ele nos faz seu reino e Ele domina sobre nós, mas também Ele nos faz seu reino em participar do reino de Deus. Olha só o que está logo à frente de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Vai dizer: "E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra." Reinarão sobre a terra. Em Mateus 19, versículo 28, nós encontramos o seguinte. Mateus 19, versículo 28, nós lemos: "Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel." Mas não só aqui, em Lucas 22, 29 e 30, nós temos a mesma ideia anunciada para o nosso conforto, para a nossa alegria. E assim está escrito, Lucas 22, 29 e 30: "Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel." Prestem atenção numa coisa muito importante: o Supremo Tribunal, o presidente do Brasil, da nação, os governadores, os prefeitos, eles podem até oprimir a igreja, eles podem até prender a igreja, no sentido de não deixar funcionar, mas eles nunca podem julgar a igreja de Cristo. Nenhum tribunal humano pode julgar a igreja de Cristo. Pelo contrário, a igreja de Cristo julgará o mundo em Cristo Jesus. Nós não apenas somos reinados por Jesus, feito então o seu reino, mas também nós reinamos com Jesus, principalmente no último tempo. Mas também aqui, além de ser feito o reino de Deus, nós somos feitos também sacerdotes. Eu estou lendo o Antigo Testamento e estou lendo o livro de Levíticos. A dificuldade que era
Pecava-se, pegava lá uma oferta determinada para determinado pecado, levava ao sacerdote. O sacerdote tinha que sacrificar aquele cordeiro, tinha que pegar o sangue, tinha que aspergir. O sacerdote era o meio, o intermediário entre o povo e Deus. O sacerdote fazia diariamente 2 sacrifícios, diariamente, todos os dias, de manhã e de tarde. Precisava-se contar o pecado a um homem para que ele contasse a Deus. Mas agora não, ele nos fez sacerdotes. Não existe mais a ideia de que o pastor é o super crente, é o que está acima, que está lá em cima. E tem muita gente usando isso erradamente. Não toqueis no ungido do Senhor. Na verdade, todo eleito de Deus, todo salvo de Deus é ungido do Senhor, é sacerdote. Lembra que Pedro disse na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 9, olha só o que ele vai dizer aqui, capítulo 2, versículo 9, da primeira epístola de Pedro: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Ele não disse aqui da liderança, ele não disse aqui dos apóstolos que ainda estavam vivos, ele não disse aqui dos pastores, ele disse aqui do servo do Senhor. E aqui Jesus está dizendo, e João registrando, que o Filho de Deus foi feito em Jesus sacerdotes. E agora então ele tem livre acesso ao Pai por mediação do sumo sacerdote Jesus. Somos agora livres para nos aproximarmos de Deus com reverência, com temor, mas com intimidade. No nome de Jesus, nós somos sacerdotes. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Ele não diz para que alguém apresente por você, mas que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós agora em Cristo, nós somos sacerdotes. Ele nos ama de tal maneira que nos deu esta maravilhosa bênção. Quinta lição: Jesus Cristo, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele virá em glória. Esta é uma mensagem de esperança que deve vibrar o nosso coração. Versículo 6 de Apocalipse versículo 7, porque ele terminou o 6 citando aqui os benefícios daqueles que estão em Jesus. Ele diz: eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Preste atenção numa coisa muito importante. Em primeiro lugar, a sua vinda será pública. Atos capítulo 1, quando Jesus está subindo ao céu e os discípulos estão ali olhando e temerosos, 2 varões aparecem, Atos 1:11, e diz para eles o seguinte: por que olhais? Este que viste subir, voltará do mesmo modo. Será uma volta, um retorno visível, público. A segunda lição importante é que este retorno de Jesus, ele será visto por todas as pessoas, desde Adão até o último a nascer. Todas as pessoas verão. Olha só, enquanto na primeira vinda o Senhor não foi reconhecido, eles esperavam o Senhor vindo da família real, eles esperavam o Senhor Jesus nascer num palácio, aquele poderoso, aquele que era servido por todos. Como ele nasceu de uma família simples, e nasceu numa manjedoura, e cresceu num trabalho braçal, as pessoas não o reconheceram, não o notaram, principalmente os religiosos. Mas no seu retorno, esse retorno triunfante, esse retorno brilhante, a luz, a glória, a majestade farão com que todas as pessoas o reconheçam como Messias. A luz da sua glória tornará a sua vinda e a sua identidade inconfundível. Marcos capítulo 14, versículos 60 a 62. Eu quero que você leia comigo o que o Senhor Jesus disse aqui. Marcos capítulo 14, versículos 60 a 62.
Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus, do Deus bendito? E aí vem a resposta de Jesus: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus, do Todo-Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. Enquanto aqui o sumo sacerdote tinha dúvida da identidade de Jesus, se era o Filho de Deus, Jesus anuncia para ele que no seu retorno não haverá dúvidas, mas saberão que ele é o Senhor. Será gloriosa porque também será uma vinda de juízo. Veja bem, será pública, será vista por todos, todo olho verá, mas também será uma vinda em juízo. No início do versículo, ainda no versículo 7, no final, ele vai dizer que e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. O senhorio de Cristo é reconhecido somente pelos filhos de Deus. Somente pelos filhos de Deus. Há muitos evangélicos que não reconhecem a Jesus Cristo como Filho de Deus e o negam. A maioria esmagadora rejeita o governo de Deus. No entanto, no último dia a sua glória será tão visível que obrigatoriamente o reconhecerão, o adorarão, o confessarão. Hoje podem até zombar dele, e zombam de algumas maneiras até declaradas, mas outros zombam dizendo que ele é o Senhor, mas vivem a imoralidade, vivem o pecado. E o Brasil é um país, uma nação que precisa urgentemente de arrependimento de vida. O Brasil, que é reconhecidamente um país chamado cristão, precisa se arrepender, porque o Brasil é um dos mais imorais que se possa ter, mais perverso, mais sensual, mais carnal, mais corrupto. E se não houver arrependimento, o juízo de Deus virá sobre a nação brasileira. Muitos batem no peito e dizem: nós somos o país do carnaval, o país da sensualidade, e isso acaba envolvendo as pessoas de tal maneira que temos prazer de ser o lixo da moralidade. Precisa-se de urgente arrependimento, porque quando o Senhor voltar, todo brasileiro, inclusive aqueles que negam a Jesus, se dobrarão diante dele. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, mas receberão naquele dia o justíssimo juízo de Deus, o castigo eterno. Lembrando a você que me ouve, você que me assiste neste momento, que o autor aos Hebreus citou no capítulo 10, versículo 31, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ah, meu amado, Jesus voltará. Jesus voltará. Não podemos dizer que será amanhã, que será depois, que será outro dia. Ele voltará. E ao voltar, ele não mais voltará como o Salvador, como o advogado, mas ele voltará como juiz, e ele ministrará o seu juízo diante de todos que se curvarão. Sabe, essas autoridades que carregam com ela a prepotência de achar que podem mandar em tudo e podem mandar inclusive julgar a igreja de Jesus, esses se curvarão diante do Senhor. Ouvi recentemente uma entrevista de um prefeito prepotente, e este prefeito disse que odeia crente, que odeia Jesus e que não quer saber de Jesus. Ele gosta de bar e de bebida, e todos riam juntamente com ele. Se ele não se arrepender, ele se curvará diante do Senhor Jesus no último dia, confessará o senhorio de Jesus, mas será lançado para a perdição eterna. Este é o prefeito de Belo Horizonte, prepotente no seu pecado, prepotente na sua impiedade. Se ele se arrepender, falo para você, ainda há oportunidade, porque Deus é misericordioso. Mas se não se arrepender, você será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com Satanás, juntamente com o anticristo e com todos os falsos profetas. Jesus voltará.
E eu encerro a nossa meditação de hoje, a nossa exposição, com a sexta lição: Jesus é o Rei de eternidade a eternidade. Versículo 8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui nós vemos aqui algumas coisas importantes. Primeiro, eu sou o Alfa e o Ômega. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. E quando ele diz princípio e fim e último, ele está dizendo assim que ele fecha a história, ele começa a história, ele encerra a história. Então ele tem domínio sobre a história. Não tenha medo, seja prudente, mas não tenha medo. Nós temos crentes que estão aterrorizados, com medo de morrer. Não tenha medo, o Senhor Jesus é o princípio e o fim, Ele domina tudo na história. Nem mesmo um simples espirro fugirá o controle do Todo-Poderoso. Descanse no Senhor, Ele governa. Como Ele é o princípio e o fim, Ele tem sob o seu cuidado toda a história, inclusive a minha e a sua. Mas também Ele é eterno, no sentido geral da palavra, pleno da palavra. Aquele que é, que era e o que há de vir. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, Ele não foi criado, Ele não teve um início. Jesus teve um início como um homem na terra, mas o Cristo, Deus, o Deus Filho, este não tem início, Ele é de eternidade a eternidade. E o que está acontecendo aqui e agora, e o que está acontecendo aí na sua casa agora, o Senhor Jesus Cristo, na economia do Deus Trino, já sabiam e programaram antes mesmo que houvesse mundo. Ele é de eternidade a eternidade, nada pode derrotá-lo, creia nisso. E Ele é o Todo-Poderoso. Ele encerra dizendo assim: aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, ou o Governador Supremo. Às vezes eu fico encantado pensando que algumas pessoas acham que eu sou tão inteligente que cheguei na posição que eu estou de autoridade. Não, você está lá porque tem alguém governando sobre você, tem alguém mandando em você. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Se Ele quiser, assim como Ele fez com as pragas do Egito, Ele pode simplesmente ordenar, e este vírus, e também até mesmo a corrupção, se Ele quisesse, mandaria tudo embora. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que sustenta a sua vida. Essa semana, aqui atrás da sala pastoral, enquanto eu orava aqui bem na mureta desse vitral aqui da minha esquerda, eu orava ao Senhor, e quando eu comecei a orar agradecendo pela vida do dia, o Espírito Santo me fez lembrar algo que eu não tinha parado para pensar desta forma. Ele disse para mim assim: sabia que, lembre-se que o salário do pecado é a morte, então o que você merece é a morte. Então, se você está orando aqui agora vivo, é porque Deus usou de misericórdia para com você. E aí lembrei-me: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, porque se Deus não se renovar as misericórdias, nós morremos. Nós funcionamos porque Deus nos sustenta. Ele é o Todo-Poderoso, Ele governa todos os governos deste mundo, Ele governa toda a história deste mundo, Ele governa todas as pragas deste mundo, Ele governa. E eu concluo então com algumas afirmações aqui. Você, filho de Deus, os poucos que aqui estão, e você que está me assistindo aqui, pode descansar. E quando nós olhamos para o Salmo 46, aquiete-se, ali é uma demonstração. Então pode descansar. Acalme o coração. A presente desordem mundial segue a ordem do céu. Nada foge. Jesus domina o indomável. Às vezes vemos circunstâncias e não tem como acontecer. Não, esse tumulto todo está no domínio de Jesus.
Então, se você é filho de Deus, está firme, descanse no Senhor. Segunda, você que tem estado zombando de Deus pelo fato de dizer que crê nele, mas escolheu viver o seu pecado. Você que está me assistindo, que está na prática deliberada do pecado, eu queria dizer uma coisa: não brinque com Deus, não zombe do Senhor, não brinque com o Senhor, porque o Senhor está sendo crucificado novamente na sua vida, e você está se fazendo réu diante da morte do Senhor Jesus. Mas eu estou um pouco frio. Aquele que está frio, Apocalipse capítulo 3, 15 e 16, ele diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não brinque com o Senhor, não brinque com o Todo-Poderoso. Toda a história está na mão de Jesus Cristo. Terceira e última afirmação: e a você que tem zombado de Jesus declaradamente, publicamente, praticando contra os mandamentos do Senhor a sua vida, constantemente, mesmo sabendo que Ele ordena que isso não faça, eu lhe conclamo a arrepender-se do seu pecado. Arrependa-se do seu pecado, volte para Jesus, porque amanhã pode ser tarde para você, porque o Senhor tem a sua vida na sua mão. O Senhor reina, Ele é supremo, Ele governa. O presidente da república está lá porque Deus o colocou, e sairá quando Deus quiser tirar. Cada juiz está lá porque Deus o colocou. Não adianta bater no peito como muitos estão fazendo, e achando que sabem tudo e que podem tudo, e que podem determinar a sua vida. Eles só estão lá porque Deus os colocou, e permanecerão lá enquanto Deus quiser. Então, descanse no Senhor. Esse vírus, por mais poderoso que possa ser, ele não é nada diante do poder daquele que domina a história de eternidade a eternidade. Descanse no Senhor. Pare de ficar jogando morte na rede social. Jogue vida, jogue esperança, jogue salvação, jogue Jesus na rede social. Anuncie o Evangelho para que as pessoas descansem no Senhor, porque mesmo que a morte venha, e virá, não sei quando, mas ela é só um detalhe, é só uma etapa na nossa vida, porque os filhos de Deus ressuscitarão para a glória eterna, porque nós estamos debaixo do plano redentivo de Deus. Mas aqueles que negam o Senhor Jesus ressuscitarão para horror e vergonha eternos, para a perdição eterna. Clame ao Senhor, busque o Senhor, descanse no Senhor. Jesus é o Rei Supremo da história. Deus nos abençoe rica e poderosamente. Vamos orar ao Senhor e vamos encerrar. Pai, com muito temor e tremor nós expomos a Tua palavra. Ela é desafiadora, mas também é confortadora. Ela nos faz sentir até mesmo, em certo sentido, um grande temor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, ela nos dá uma paz que só o Senhor Jesus pode dar. Graças te damos que pertencemos à família real. Pela graça do Senhor somos reinados por Jesus. Não apenas reinados por Jesus, mas nele nós podemos reinar com Ele. Os tronos, os principados se levantam contra o Senhor, mas tu zomba deles. Os tribunais humanos tentam julgar a igreja do Senhor, condenar a igreja do Senhor, mas nós sabemos que pela graça do Senhor nós julgaremos o mundo. Ponha paz no nosso coração, em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a doce e maravilhosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a sua graça deliciosa e imensa, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Deus único, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam conosco aqui reunidos, sejam com todo o povo de Deus, dando paz, tranquilidade, segurança e vida, hoje e para todo sempre.